Graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com boas notícias. Boas notícias do Evangelho de Cristo Jesus, conforme registrado por Mateus. A essa altura, nós retomamos de onde havíamos parado, por volta do capítulo 13, 14 de Mateus, onde tem início o ensino de Jesus através de parábolas, especialmente o capítulo 13 aqui, a parábola do semeador, que é uma das mais conhecidas, né? A explicação da parábola, e depois Jesus começa a acrescentar uma série de conceitos e de ideias para incutir na mente dos seus discípulos a maneira como Deus está agindo no que diz respeito à implantação, à propagação do reino dos céus, ou do reino de Deus. Nesse ponto, no que diz respeito a parábolas, nós temos um material em separado e, como estamos retomando, nós vamos apresentar as parábolas em separado, não na sequência aqui do Evangelho de Mateus, porque aí poderíamos abordar as parábolas do Antigo Testamento junto com as parábolas do Novo Testamento. Pegamos uma do Antigo e uma do Novo e vamos apresentando assim o material. Já demos uma ideia aqui de uma orientação que temos, de um material que está disponível a todos, mas pretendemos fazer desta maneira. É um material muito rico, muito interessante. Os contadores de história fazem muito isso. Eu, como se pode perceber, não sou um contador de história, não tenho essa habilidade, isso é um dom, é claro que pode ser exercitado, pode ser treinado, né, através do exercício, mas é um dom. Algumas pessoas têm o dom de contar história. Você conhece aí excelentes contadores de histórias, religiosos ou não. Você tem no ambiente religioso pastores, sacerdotes, pessoas que contam histórias da Bíblia e histórias de um modo geral. E você também tem artistas, você tem pessoas do povo, pessoas comuns, que são excelentes contadores de história. Isso é um dom. Isso é um dom, né? Não nos preocupamos muito com a questão da técnica em relação a isso, porque exige-se muito empenho, muito esforço por algo que não nos caracteriza, que não é o nosso viés, que não é o nosso pensamento e não é a nossa necessária orientação. O fato é que Jesus sempre foi um excelente contador de história, capaz de cativar as pessoas, trazer através de metáforas, de ensinamentos, de parábolas, partindo da realidade do dia a dia, como é o caso das parábolas, né, do semeador, a do trigo, a do joio, o grão de mostarda, o fermento, usando verdades comuns a todos os homens para levá-los a uma dimensão de maior profundidade e conhecimento, trazendo à tona a vontade de Deus. E Jesus, então, apresenta o mistério do reino dos céus, ou o mistério do reino de Deus, através dessas parábolas, com o objetivo de preparar os seus discípulos para que eles dessem prosseguimento ao ministério de Cristo Jesus. Então já há uma meio que virada aqui a partir do capítulo 13. Jesus foi hostilizado entre os seus, né? Jesus foi hostilizado entre os seus. E nós temos aqui, chegamos ao capítulo 14, nós chegamos à narrativa de João Batista. João Batista foi decapitado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós vemos aqui a questão dos líderes, da liderança, né? Envolvendo aqui dois filhos de Herodes o Grande, o Herodes aqui, o Antipas, e o Felipe, dois dos filhos de Herodes, numa situação um tanto quanto constrangedora por conta da esposa de Felipe, uma senhora chamada Herodias, que abandonou o marido e foi viver com o irmão do marido. Ela era casada com Felipe, foi convencida de que não era um bom negócio, abandonou Felipe e
uniu-se, casou-se com Herodes Antipas. João Batista, o profeta, sempre controverso, né? Muito contundente, muito equivalente aos profetas do Antigo Testamento, né? Com uma rigidez, com uma determinação a toda a prova. E João Batista chegou ao rei Herodes aqui e falou para ele: você está pecando contra a lei de Deus, você está pecando contra Deus, porque você não pode se casar com a cunhada. Esse tipo de relacionamento é condenado pela legislação. Esse tipo de relacionamento é condenado pelas sociedades no mundo todo. É claro que no momento atual a coisa está um pouco aí confusa, né? Não vamos falar bagunça porque alguém pode se ofender, mas perdeu-se o parâmetro, né? Perdeu-se. Quem quis perder, a verdade é essa, e quem quer perder a referência de verdade, de valor, de família, de construção de sociedade, perdeu porque quis, né? Cada um segue a quem quer. Nós procuramos seguir a Deus da melhor maneira possível, sem causar ou sem provocar confusão contra quem quer que seja. Mas o fato é que situações parecidas com a que vivemos nos dias de hoje não são propriamente uma novidade na história da humanidade. O que interessa às pessoas saber é como os cristãos podem ou devem se comportar. Nós temos aqui um que não se calou, João Batista. Ele não conseguiu se calar. Então, um dos aspectos do ministério profético, do ministério cristão, é um compromisso com a verdade. É um compromisso inegociável. Inegociável com a verdade. Ah, Marco, mas nós vivemos num mundo em que a verdade é relativa. Não, não é. Mentira isso. Isso é conversa fiada. Uma meia dúzia de desocupados, não tendo o que fazer, querendo brincar com a mente, com a vida das pessoas, criaram esse conceito de relativismo moral, relativismo ético, né, de verdades relativas, e isso acaba criando confusão na vida de muitas e muitas pessoas. São maneiras diferentes de tentar dar valor à mentira, Isso sim é verdade. Mas no que diz respeito ao cristão, qual deve ser a atitude do cristão, do ministério cristão, da fé cristã, da cristandade, do cristianismo? Um dos aspectos da fé cristã, um dos aspectos da vida de indivíduos, de homens e mulheres que se comprometeram com Deus, é esse. É um compromisso inalienável com a verdade. A verdade que a palavra de Deus apresenta para todos. Muitos questionam também, mas só por gostarem de questionar. Mas nós temos aqui os efeitos da liderança. João Batista não era um líder. João Batista era um profeta, reconhecido como profeta nos seus dias. O próprio rei aqui tinha certos receios em relação a João Batista, né? E o que esse Herodes mandou fazer quando foi confrontado com João Batista? Primeiro, ele quis matar. Mas por medo do povo, que reconhecia João como profeta, ele mandou prender e encarcerar. João Batista ficou preso por aproximadamente 1 ano. E não mudou em absolutamente nada a sua postura em relação ao erro do Herodes. Esse Herodes aqui, filho do grande Herodes, e os filhos e os netos foram educados em Roma, tá? Eles tiveram educação romana. Então, o que havia da família real do Herodes o Grande, receberam educação em Roma, tá? E pelos romanos eles foram colocados nessas posições. Mas eles conheciam, Herodes conhecia a legislação, conhecia a fé judaica, ele conhecia a verdade. Só que, como muitos líderes, ele se considerava imune a isso. Ele era o rei de uma região, a terra
dos judeus na época era dividida em tetrarquias, em 4 partes, né? Dividida entre os filhos. Depois as partes foram tomadas de alguns e passado para um dos descendentes. Roma governava diretamente a região da Judéia, tá? Mas esses homens aqui conheciam a legislação e sabia que era errado. Esse homem é um dos exemplos. Muito embora judeu, ele aceitava o domínio, o poder, né? Aceitava as honras, mas não as responsabilidades. Essa é uma das questões que se enfrenta hoje e que foram enfrentadas através dos tempos. Como o cristão deve agir em relação às estruturas de poder que não correspondem às expectativas daquele que crê. Aqui na Bíblia nós estamos falando de uma nação em que a legislação civil e a legislação religiosa caminhavam praticamente juntas, entrelaçadas. Era errado? Era errado. Alguém fez alguma coisa? É claro que não. É claro que não. É claro que não. Não é de hoje, não é no Brasil, tá? A lei está aí, sempre existiram as legislações, mas para alguns parece que as leis são aplicadas com mais rigor e para outros, assim, há uma certa condescendência. Pessoas muito importantes, muito influentes, no caso aqui, os soberanos, os reis, eles tinham uma certa regalia, podiam viver numa certa frouxidão. Não podiam, mas viviam. Porque o povo, na verdade, não tem o que fazer. Os magistrados eram nomeados por eles. Os romanos, que eram os donos da terra, de fato, não se importavam com isso. O que o imperador romano se interessava era por impostos, por tributos e por homenagens, né? Cidades com o nome deles, né? Presentes e reconhecimento de divindade, coisa assim. Eles eram preocupados com isso, não eram tão preocupados com a vida moral, com a vida social. Desde que tudo tivesse calmo, tranquilo, o dinheiro abastecendo os cofres de Roma, não havia muito problema. Mas João Batista, ele é João Batista. E para João Batista, a verdade deve ser dita. A verdade deve ser vivida. E quem está à frente tem que ser exemplo. O temor, o respeito, a reverência a Deus e a sua palavra é para com todos aqueles que estão comprometidos com esse Deus. Então ele cobra do rei uma postura e conseguiu ir para a prisão. Porque o rei até gostava de ouvir João Batista, mas não abria mão dessa mulher. Aqui nós temos aqui a Herodias, mãe da famosa Salomé. Nós temos na Bíblia, né, mulheres quando surgem assim, que estão relacionadas a fatos importantes ou acontecimentos importantes, para o bem ou para o mal. No caso aqui, essas duas senhoras são um exemplo muito ruim, né? São figuras assim praticamente malignas, né? Você que gosta de cinema, você que gosta de filmes bíblicos, essas mulheres são praticamente a encarnação de Satanás, né? São os demônios em forma de mulheres que seduzem reis, seduzem homens. No caso aqui, o homem é um bocó, muito embora um rei é só um grande babacão. Essa é outra verdade que nós temos que levar em consideração. A formação, a preparação da liderança, não só da igreja, mas da sociedade, é muito importante para que a sociedade se mantenha organizada, funcionando. Aqui nós temos um exemplo péssimo, um homem que vive sob o comando da mulher que nem era dele, cujo casamento não era o correto, não era adequado. Não é só uma questão moral, uma questão legal também. Mas ele, se achando o rei, não admitia ter sido repreendido. João Batista está preso, está encarcerado, e abre-se um parênteses aqui para mostrar a morte de João Batista. Não bastasse esse homem ser dominado pela mulher do irmão,
tudo indica que ele também era apaixonado, era um homem apaixonado, um homem lascivo, de maneira que a filha de Herodias, durante um banquete de aniversário, isso durava alguns dias naquela época, né? A filha de Herodias, a famosa Salomé, durante as homenagens a Herodes, dançou de uma forma erótica, sensual, não sabemos que dança era, né? Mas foi algo que encantou o próprio Herodes, a ponto dele fazer uma proposta leviana, uma proposta grosseira, tá? O texto bíblico, ele mantém um fraseado com uma determinada elegância, porque o escritor sagrado não está preocupado em expor o ambiente da corte. O escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, está trazendo a verdade dos fatos, trazendo a verdade dos fatos. Um homem lascivo, um governante lascivo, um homem apaixonado e um homem que se deixava apaixonar muito facilmente. Salomé dança e ele oferece a ela, né? Esse metade do reino. Ele não era praticamente dono de nada, porque ele era vassalo dos romanos, mas ele faz uma proposta assim, de uma união para que ela fosse a esposa dele, por assim dizer, né? Vamos manter o texto aqui na sua integridade. E essa dança, esse ato, esse comportamento foi na frente dos oficiais, dos ministros do rei, né, da corte. E ele fez uma promessa, né? Peça o que você quiser. Ela correu até mamãe e mamãe pediu a cabeça de João Batista. E pasmem, ele cedeu ao pedido. Ele cedeu ao pedido. Tirou a vida de um homem inocente para agradar mãe e filha. Pessoas que não deveriam estar na companhia dele. E por ter falado diante dos seus oficiais, ele manteve a palavra. Interessante que honrar uma palavra dita no momento inoportuno, ele foi capaz. Honrar a palavra de Deus, que ele tinha compromisso de zelar, sendo um rei vassalo ou não, não interessa, ele tinha esse compromisso, isso ele não foi capaz. Acreditando que não haveria julgamento, preocupado com o seu nome entre os homens. Nós devemos aprender com o texto a nos preocupar também com a nossa fama no céu. Porque aqui na terra a coisa é complicada. A menos que você queira se tornar uma celebridade agradando a tudo e a todos, em algum momento você encontrará dificuldades e adversários, como o texto anterior das parábolas indicam aqui, e nós falaremos oportunamente. Mas dificuldades e adversidades sempre ocorrerão na vida daquele que crê. João Batista perdeu a vida por conta de uma mulher mais lasciva que a mãe ainda, né? Parece que dizem alguns aqui, pelo menos essa Bíblia comentada, faz uma referência de que essa Salomé acabou se casando ou se unindo a um tio-avô, um outro Filipe, né? Um outro Filipe. E nós vemos esse tipo de pecado aqui, esse tipo de pecado na vida dos descendentes de Herodes aqui, como também nós vemos aí na história dos imperadores, dos reis, né? Sempre se unindo, casando entre si, muito próximos, né? Criando embaraços, dificuldades e outros comportamentos desse tipo. Nós temos que ser como João Batista. Nós temos que sair por aí apontando o dedo no nariz de governantes, reis. Eu entendo que não.
Eu entendo que não. Eu entendo que eu, você, nós cristãos comuns, pessoas que não estamos investidos de representatividade institucional ou administrativa, nós temos uma obrigação para com Deus de vivermos as nossas vidas em conformidade com a vontade dele. Quem não o deseja, quem não pertence à família da fé, não é alvo, não pode ser alvo do nosso compromisso de fé. Pode ser alvo das nossas orações, pode ser alvo da nossa misericórdia, da nossa compaixão, ou talvez de forma velada, de forma discreta, até de alguma repreensão. Uma atitude desse tipo caberia às lideranças, na condição de representantes da fé, dizer ao rei, a um dos reis, que a conduta dele era uma afronta à fé. Era uma afronta à fé. Num mundo de bajuladores e de bajulação em que nós vivemos atualmente, são poucos os ministros cristãos que se disporiam a questionar ou a confrontar quem quer que fosse fora do ambiente religioso que não debaixo da sua responsabilidade. Tá? Seria muito difícil. Nós não vemos isso. Nós não vemos isso. E eu entendo que o propósito da igreja não é causar rupturas. Tanto que Jesus ignorou completamente Herodes. Jesus ignorou completamente o Filipe. Jesus ignorou todos os problemas da família de Herodes. Jesus, o quanto possível, ignorou grande parte das seitas dos judeus daquela época. Um grupo que ele batia e batia forte era o grupo que o acompanhava, que não o deixava em paz. Alguns se converteram, se tornaram seus seguidores, mas boa parte deles eram os perseguidores de Cristo Jesus, que nós falamos dos fariseus, que parte dos fariseus perseguia. Alguns se converteram e se tornaram seguidores, fariseus, saduceus, herodianos, e havia uns outros grupos também pequenos, de menos importância, menos relevantes na história. Jesus ignorou completamente. Jesus surge como a cura para a doença. Jesus não está preocupado em expor a fraqueza, a debilidade ou os fracassos humanos. Jesus vem para restaurar a humanidade. Então, nesse aspecto, eu entendo que o cristão ele deve ser parte da cura. Se o cristão não é parte da cura, ele é parte da doença. Ele é parte do problema. É aquele que joga sal na ferida, não sendo capaz de proporcionar a cura, incapaz de levar a quem quer que seja ao caminho da verdade. João, na condição de profeta, ele abraçou o seu ministério e o levou até o fim. Hoje nós temos aí candidatos à vaga de profeta, mas são mais semelhantes aos Herodes do que aos profetas bíblicos, né? Porque profeta que quer ser honrado e não tem compromisso com a verdade não é profeta. Nós temos aí pessoas que exercitam a adivinhação fazendo uso de um vocabulário cristão. Há uma diferença entre profecia e adivinhação. A adivinhação é terminantemente proibido. É proibido recorrer às técnicas, né, de adivinhação. É proibido ao cristão. Era proibido ao judeu e é proibido ao cristão recorrer às práticas de adivinhação e alguns hoje que se apresentam como profetas são, na verdade, mais adivinhos. E boa parte mais é no chute mesmo, né? Ele fala 50, se uma der certo, ele já quer uma medalhinha lá. Não temos nada contra os dons espirituais. A profecia, ela ocorre mediante a capacitação do Espírito Santo, mas o fato do Espírito Santo poder
ou ter capacitado pessoas, mesmo no ambiente cristão, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que criam um equivalente à profecia. Quase todos os dons que você pegam ali, quando unidos, eles equivalem. A palavra da sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito, a fé, o falar em línguas, o interpretar as línguas faladas, eles equivalem à profecia. Eles acabam equivalendo. A questão é que isolados ou fora da comunhão com o Espírito Santo, eles nada são. É o que mostra o apóstolo Paulo quando fala do dom supremo, referindo-se a Cristo Jesus, referindo-se ao Espírito Santo, apresentando de Deus o caráter amoroso em relação à humanidade e à igreja. Não estou criticando João Batista. Não estou criticando João Batista. Eu aplaudo, porque são poucos os que têm a coragem. São poucos os que têm a determinação. São poucos os que têm a fé viva para levarem adiante o ministério que receberam de Deus no ambiente em que foram colocados. E João Batista é um desses homens. Mas nós estamos vendo aqui, nesse capítulo 13, capítulo 14, uma virada no ministério de Cristo Jesus. Os inimigos estavam planejando o assassinato dele. João Batista, mesmo que não tenha sido algo orquestrado, mesmo que eles não caminhassem juntos, João Batista era aquele que veio preparar a vinda do Messias do Senhor. E agora João Batista está morto. João Batista está morto. Um companheiro de ministério, por assim dizer, né? Jesus está com seus discípulos, correndo para prepará-los para o ministério que eles terão que suportar e sofrendo as perdas. Ele vai na cidade dele e é rejeitado. Se não me engano, Marcos relata que tentaram até jogar ele de um penhasco. Ele é rejeitado pelos seus, os irmãos não o compreendem, né? Vivem à cata dele, à busca dele. Há uma orquestração de assassinato e João Batista é decapitado. Mas ao mesmo tempo em que há um mover de forças contrárias e crescentes, Jesus Cristo prevalece sobre tudo isso, mostrando para o seu círculo mais íntimo quem ele de fato é. O que o reino oferecido de Deus, o reino de Deus, se propõe a realizar entre os homens. Não há uma linguagem aqui, uma linguagem de mistério, mas é uma linguagem comum à época. É uma linguagem que chama a atenção do ouvinte para que ele queira saber mais. E é uma maneira de Jesus dizer que tem mais a ensinar aos seus discípulos, tem mais coisas que eles precisam aprender. Quando nós terminamos aqui essa primeira parte do capítulo 14, esses primeiros 12 versículos, nós vemos uma perda. Né? Num banquete, a cabeça de João Batista, que foi decapitada no cativeiro, colocada numa tábua que servia alimento, uma bandeja lá, um prato de madeira, essas coisas. A cabeça de João Batista exibida como um troféu na corte do rei, apresentado, ofertado, oferecido como um ato de compromisso para duas mulheres levianas por ordem de um rei covarde. Os discípulos de João resgatando o corpo e providenciando o sepultamento do corpo e correndo para Jesus para informar o que havia acontecido. O que havia acontecido. É como se você estivesse caminhando num dia de sol, de repente
um eclipse, nuvens cobrem o sol e tudo escurece. Tudo escurece. Não era a expectativa dos discípulos, não era a expectativa daqueles que acompanhavam Jesus. Mas ele já os havia preparado através do ensinamento das parábolas. Pelo menos já havia advertido, já havia, por assim dizer, plantado a semente de que no que diz respeito ao reino de Deus, há surpresas, há situações difíceis, há situações pelas quais nós não aguardamos. O mal existe e ele age, mesmo contra aqueles que creem e estão vivendo em obediência a Deus, vivendo em obediência à vontade de Deus. A tentativa de fugir do sofrimento tem levado muitas pessoas a abraçarem um evangelho que não corresponde ao que a Bíblia ensina. O evangelho do eu. Eu quero, eu posso, eu tenho direito, eu isso, eu aquilo outro. O evangelho diz respeito ao reino de Deus, ao reino dos céus. O evangelho diz respeito ao agir de Deus para nos resgatar do império das trevas, do poder do pecado, da morte, do juízo, da condenação. O evangelho é o agir gracioso e amoroso de Deus para salvar aqueles que não merecem. Tá? O evangelho não busca méritos. O evangelho não busca merecedores. O evangelho não busca campeões. Muito pelo contrário, o evangelho alcança e atinge aqueles feridos, destruídos, derrubados, subjugados pelo pecado, em diferentes níveis. Os resultados não dependem necessariamente de nós. Os resultados estão relacionados ao livre agir de Deus, ao amoroso e gracioso poder de Deus através do Espírito Santo na vida daquele que crê. Ah, mas você está falando de reis, de profetas, e agora está falando do poder de Deus, da graça de Deus. Se tem algo nesse mundo pelo qual você deva correr atrás, você deva dedicar o seu tempo, os seus recursos a compreender, é a graça de Deus. Se tem algo pelo qual vale a pena viver até o fim, é pelo reino de Deus. E o reino de Deus não começa num terreno, numa quadra, numa cidade, num estado, num país ou num continente. O reino de Deus, conforme Jesus ensina, começa dentro de nós. Esse é o mundo do qual nós temos controle absoluto. Nós temos controle absoluto. Nós nos tornamos reféns das nossas decisões. Olha o Herodes. Ele era lascivo porque ele decidiu viver de forma lasciva. Ele entregou-se à lascívia. Ele não impôs limites, não impôs freios ao seu modo de viver e de agir. Viveu como se não tivesse que prestar contas a ninguém. Olha João Batista. Ele viveu de forma santa e coerente porque ele assim o decidiu. Ele não foi dominado pelo Espírito Santo, ele não foi robotizado, ele não sofreu um trauma. Ele decidiu acompanhar a Deus. Ele decidiu fazer da lei de Deus, da palavra de Deus, o seu viver, o seu agir, o seu expressar. Ele levou até o limite humano aquilo que ele acreditava. O reino de Deus começa dentro de nós porque esse mundo interior nós temos acesso e temos controle. Podemos ter domínio. Podemos ter domínio. Podemos ter domínio. Esse é o âmbito das nossas responsabilidades. As pessoas estão muito interessadas, muito preocupadas em tentar mudar o mundo, por assim dizer, a sociedade,
Tá, mas isso é pretexto e é desculpa, né? Ah, precisamos de novas leis. Ninguém mais aguenta tanta lei. Ah, a Constituição está errada. Ah, a legislação tem lei para tudo, né? E tem lei para nada também. O que não faltam são leis. Não, precisamos mudar. Tá. Todos admitimos que o mundo poderia ser melhor, mas também poderia ser pior. Agora, se tem um mundo que nós temos controle absoluto e capacidade para mudar, é o nosso universo interior. E esse tem sido deixado de lado, a pretexto de transformações externas. Ah, mas seria mais fácil viver se fosse proibido. Espera lá. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta vivendo. E ninguém conhece todas as leis que existem nesse mundo. Ninguém, porque são muito semelhantes e tem coisas, discrepâncias também, ninguém conhece. E ninguém precisa de todas essas leis. Né? Temos muitas leis para justificar a própria estrutura de poder. Mas o universo interior, o mundo interior da alma humana, do espírito humano, da consciência humana, da volição, da vontade humana, está sob o nosso controle, sob os nossos cuidados. Quando a vertente de espiritualidade diz respeito a isso também. Tem um universo que nós devemos controlar, e é esse interior. É desse universo que procede todo o mal que há no mundo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Foi o que Jesus ensinou. Nós seremos julgados por esse mundo interior. Pelo que está registrado, gravado, esculpido na nossa alma, no nosso espírito, a nossa consciência. Pelo que é valor verdadeiro e pleno em nós que alcançará a eternidade. Corpo, carne e sangue não herdam o reino dos céus. A nossa natureza humana não é compatível com a eternidade, não é compatível com o céu, não é compatível com o reino de Deus. Acreditamos que seremos ressuscitados e que seremos transformados. Esse corpo será revestido de imortalidade, ou seja, será glorificado, será capaz de suportar a eternidade. Mas o que de fato comunica o que nós seremos na eternidade é o que está gravado na nossa alma, no nosso espírito, que é eterno. O corpo se tornará equivalente ao espírito, totalmente compatível, porque o espírito é eterno, dado por Deus, a vida dada por Deus. E como nós vivemos, fica gravado quem nós realmente somos. Paulo fala do homem interior, quem nós realmente somos. Não a nossa postura nos diversos ambientes da sociedade, mas quem nós somos lá dentro, quem nós somos. Algumas pessoas tiveram o privilégio e a graça de terem expostas para o mundo quem elas realmente são. João Batista, que exemplo maravilhoso. Herodes, não tinha nada a esconder. Mundano, lascivo, canalha. Não tem o que reclamar no que diz respeito a questões eternas. Aí o cristão, mas há o perdão. Claro que há o perdão. Claro que há o perdão. Mas nós devemos tomar cuidado para que a nossa fé não seja um refúgio de cafajestes. Não seja um refúgio de Herodes, Antipas, de Filipes, de Salomés, de Herodias. Pessoas que se arrependem sempre, mas nunca são mudadas ou transformadas, né? Permanece a versão, se é que existe, eu não creio que exista, né? A versão cristã do mundanismo. Né? Usou algumas palavras religiosas, algumas roupas de cunho religioso aí, não,
é de Deus, é de Cristo, nós devemos tomar cuidado por nós mesmos. E não devemos nos deixar encantar ou seduzir pelo mundo que se apresenta. Ainda que esse mundo esteja fantasiado de religiosidade. Como o rei, um dos reis dos judeus aqui, dos territórios dos judeus, foi Herodes, filho de Herodes o Grande, e o neto dele, depois dele também. Nós devemos tomar cuidado para que a nossa fé não seja uma fachada, que a nossa fé seja um empenho pessoal para a interiorização da verdade que nós confessamos. Da verdade que nós confessamos. Há uma guinada no ministério, há uma guinada nas circunstâncias, há uma diminuição da popularidade, há um crescimento das hostilidades. E o que Cristo fez? Seguiu em frente. Seguiu em frente. Preparou-se para o Calvário, preparou-se para a cruz, preparou-se para a morte e ressurreição, preparou-se ainda mais para o resgate das primícias que com ele estão. E é o que nós devemos, é o que nós podemos fazer nas nossas vidas no âmbito das nossas responsabilidades. No âmbito das nossas responsabilidades, das nossas convicções e do nosso compromisso com Deus. Eu peço que Deus Todo-Poderoso te abençoe ricamente em Cristo Jesus, que te conceda, antes de tudo, a paz. Te conceda, antes de tudo, a paz. E com a paz, a vida, a saúde, a família, os amigos, a riqueza, a alegria. Mas que a paz de Deus se torne abundante na sua vida. Que a tranquilidade que caracteriza a vida de homens e mulheres que creem, de fato, em Cristo Jesus, seja uma marca na sua vida. Deus tem bênçãos para a sua vida. Começa pela paz. Fiquem em paz. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda infinita paz. Querendo Deus, retornaremos em breve.